a goleada do Fortaleza, tá? O 4-1 que o Fortaleza aplicou sobre o Sport na Arena de Pernambuco, com mais de 35 mil torcedores. Tá? Então, podemos ir agora para a análise desse confronto. E eu queria perguntar a Cássio, né, como ele viu aqueles antes da partida, porque acho que, na verdade, a gente tem uma partida de 21 minutos. Né? Foi quanto tempo? Os 3 gols? 20 e quanto? 21. Pronto, a gente tem uma partida que durou 21 minutos. O que veio depois é quase que um complemento do jogo que foi jogado em 21 minutos. Tá? Um jogo em que o Fortaleza, já desde o início, mostrou que atuaria contra o Sport no campo de ataque, tá? Fazendo a marcação avançada, tentando bloquear a saída de bola do Sport. Um comportamento diferente, por exemplo, do que fez o Atlético Mineiro na quarta-feira. Vojvoda já enfrentou o Sport esse ano. Conhecia, certamente viu outros jogos, atualizou porque aquela partida ficou muito para trás e entendeu que a melhor forma de enfrentar esse Sport é justamente fazendo o que ele fez, marcando em cima e tentando forçar o erro. Do lado do Sport, a ausência de Filipinho, substituído por Riquelme, pesou. Imediatamente já deu para sentir isso. O Riquelme transformou aquele lado esquerdo em algo extremamente vulnerável. E o Fortaleza muito forte por ali, né, trazendo o volume do seu início de jogo. Consegue ter mais a bola, consegue não dar qualquer margem para que o Sport tivesse aqueles minutos iniciais de pressão em casa. E aí, para mim, acontecem 2 jogadas, 2 lances, que meio que desenham o que viria a ser o jogo. O primeiro é o gol de Moisés, o primeiro gol do Fortaleza, em que há uma falha de Kaique França. Tá? O Sport começa o jogo, né, com um dos seus pilares da temporada. Tanto vinha se falando que a diferença de ter goleiro, o quanto a falta de um goleiro dinamitou as pretensões do Sport em 2022 e 2023. Na final da Copa do Nordeste, muito se comenta e muito se fala do gol, né, que Renan sofre no comecinho do jogo, lá no Castelão. Tá? E, de novo, no começo do jogo, o Sport sofre um gol muito defensável. Quando o Fortaleza abriu o placar, o Sport fez exatamente o que se espera do Sport de Mariano Souza. Bateu o centro e foi para cima. E não demorou a criar uma chance absolutamente clara de empate, que Barleta bate para uma boa defesa de João Ricardo. Para mim, essas 2 jogadas, elas são o desenho do que viria a ser a partida. O Fortaleza chegando, fazendo gol, o Sport indo para cima, tentando a resposta imediata, sendo agressivo, não se preocupando muito em conter os danos. O Sport perde o primeiro gol, perde o segundo gol, e aí vem um pouquinho daquela sensação de Brasil e Alemanha. Um roteiro, um tipo de jogo, os gols saíam, que era impossível não lembrar de Brasil e Alemanha. Tá? Porque o rombo ia ficando cada vez maior, a precipitação, a falta de tranquilidade, tá? Um posicionamento muito mais estático do que de costume do Sport, e aí pesa muito o desgaste que a gente falou que poderia vir a acontecer. O Sport sofreu muito fisicamente contra o Avaí, correu muito contra o Atlético Mineiro, e hoje, em cada disputa de bola, se percebia o Fortaleza muito mais inteiro em campo. Vem o segundo gol do Fortaleza, vem o terceiro, e aí chega nesses 21 minutos que o jogo acabou ainda. O que se vem depois é apenas a consequência do que aconteceu nesse 3-0. Talvez se aquele gol, né, corretamente anulado de Pedro Lima tivesse sido validado, poderia ser que um novo rumo, né, que uma mínima chance de reviravolta se desenhasse. Tá? Mas eu acho até que moralmente a sensação no estádio, por exemplo, foi essa.
O jogo acabou na anulação daquele gol. Tá? A anulação daquele gol foi, foi de um impacto muito grande, né, para a torcida. Então, Cássio, queria começar com a tua análise. Tá? Eu fiz essa apresentação geral e eu queria começar com a tua análise dessa goleada, né, em posição total, nessa tarde e noite, na verdade, já o jogo começou às 6, em que o Fortaleza engole o Sport, esfria muito rapidamente qualquer esboço de pressão na Arena de Pernambuco. Eu não vou nem começar a análise, vou dar sequência à sua análise, porque eu concordo com parte dela, para não ter que repetir parte do que você disse. Eu vou até pegar essa reta final, porque o torcedor, e todo mundo aqui tem esse papel, nessa tirando da redoma, todo mundo vai ter... a corrente FPF até me marcou, não sei se ele vai estar vendo esse programa, porque eu já falei várias vezes sobre o 7-1 da Alemanha, que terminou 5-0 no primeiro tempo, e eu vi o segundo tempo pensando assim, ó, o que precisava acontecer para voltar para o jogo. Eu disse, ó, até os 15 tem que fazer um. Aí quando chegava o 15, o Brasil não reagia, eu disse, se não passar de 20, não dá mais para fazer. Você empurrando. Cássio, quando deu 15 minutos do segundo tempo, foi claro assim, o movimento da galera levantando para ir embora. 15 do segundo tempo, eu acho que foi o momento que todo mundo tinha dito, ó, se chegar em 15, 0-0, não dá mais não. Então, quando estava 3-0, 21, eu imaginei que poderia ter jogo. Não é evitar a eliminação, não é isso, não. Mas é pelo menos ter jogo no segundo tempo. No segundo tempo não teve jogo, é isso que eu quero dizer. Se tivesse terminado 3-1, como foi o gol de Pedro Lima, caso o Sport depois não tivesse terminado 4-1, vai para 3-1 no intervalo, é uma porrada, mas teria jogo, assim, de tentar alguma coisa. Mas eu estou trazendo isso sendo o que o torcedor quer que aconteça. Porque você fala assim, por que eu estou dizendo isso? Porque você trouxe um relato do estádio de que a sensação que a semifinal acabou foi quando esse gol foi anulado. Não foi antes até de sair o quarto gol com o Moisés fazendo o hat-trick dele, né? Assim, quando anulou aquele gol, não tem o que fazer. E isso é uma percepção, eu acho, de que está realmente só torcendo. O jogo acabou aos 21 minutos. Assim, o jogo acabou aos 21 minutos. Total. É o que eu falei aqui. O jogo mas sobre isso, foi 20 minutos ali, porque mesmo com o gol de Pedro Lima, continuaria um abismo para tentar qualquer reação. O jogo começou, e dito isso, já essa parte do jogo para mim acabou aos 21 minutos, então eu vou falar desses 21 minutos. Eu estive na arena no jogo contra o Atlético Mineiro, né, da Copa do Brasil. Por sinal, só uma estatística. Os 4 times que disputaram a semifinal hoje jogaram esses mata-matas da Copa do Nordeste. O CRB passou nos 2. O Bahia passou na Copa do Brasil e caiu na Copa do Nordeste. O Fortaleza passou na Copa do Nordeste, caiu na Copa do Brasil. E o Sport foi eliminado nos 2. Ou seja, a melhor semana do CRB e a pior do Sport. E quando começou o jogo contra o Atlético, e ali não era jogo único, era um Atlético com 2-0 e tal, mas era o Atlético Mineiro. E o Sport começou muito bem, né? Já começou bem o jogo. Começou criando situações, conseguindo criar situações e assustando. Contra o Fortaleza isso não aconteceu. Esse envolvimento inicial não aconteceu. Inclusive, foi o contrário. O Sport errou nos primeiros lances e os primeiros lances já foram de nervosismo do Sport. E aí seria muito fácil para um time tão trabalhado como esse Fortaleza passar por cima. Tem um lance que me chamou muita atenção quando eu disse, rapaz, até nível de concentração de tudo, de nervosismo, de concentração, enfim, que foi um recuo de Castan com Kaique França, que é o goleiro do Sport. Não estava muito ligado nessa entrosamento. E a bola foi rodando, e os caras do Fortaleza correram porque eles teriam uma bola com gol vazio para empurrar. Aí eu acho que Pedro Lima consegue recuperar e tira a bola, mas assim, seria um gol entregue de uma forma assim bizarra, um nível... E isso não aconteceu contra o Atlético Mineiro. Era um time completamente pilhado, mas pilhado de outra forma, assim, de ter poucos erros desse tipo. E Pedro Augusto, né? E Hércules, assim, o meio campo do Fortaleza. Primeiro, Pochettino foi muito bem nas bolas, mas os dois volantes do Fortaleza, outros jogadores desarmados também, mas assim... Né, que, primeiro, o Sport estava errando, o Fortaleza forçando ao erro, e nessa equação os caras conseguiram assim, recuperar as bolas e transformar em situações de jogo Fortaleza uma vez atrás da outra. E justamente contra um time que, por característica, não parava para respirar, para dizer, calma, galera. Não. O Sport errava, ou tomava o gol, ou errava. Eram 2 situações. Dificilmente acontecia um lance nesses 20 minutos onde o Sport só se defendeu.
Era basicamente, eu errava ali, ou então eu tomava o gol. E sempre que acontecia isso, não havia o respiro. Era pegar a bola e tentar ir direto para o outro lado. Quando o Sport tomou 1-0, foi logo com 8 minutos. E nesse lance, Pedro Lima não chegou, mas o chute foi de fora da área e eu acho que a França falhou. O chute foi forte, mas eu acho que ele falhou no lance. Aí o jogo é exatamente da forma como o Fred falou, de que botar a bola no centro do campo e atacar como se não existisse, como se não houvesse amanhã. E até criou 2 situações. Uma com a ótima defesa de João Ricardo. Foi o chute de quem, meu Deus? Teve um de Pedro Lima, essa foi de Barleta. Esse chute de Barleta. Uma ótima chance. E depois um cruzamento de Pedro Lima que Gustavo Coutinho cabeceou. E assim, ele cabeceou mal. Mas ele não foi um lance dividido na cabeçada, ele cabeceou mal. Vendo pela televisão, para mim, aquilo foi uma ótima chance. E acabou ali. Porque aí vem o 2-0, vem o 3-0, as seguidas falhas, vem a mudança com a saída de Riquelme, muito mal, mas o Ortiz piorou o time. A entrada de Ortiz, ela não corrigiu a saída do jogador que estava mal. Primeiro, Filipinho não vem bem, mas pelo menos era o titular. Aí machucou. Aí entrou Riquelme, tem até que será que será Rosales? Eu acho que o Filipinho vinha bem, sim. Mas vamos lá. Mas enfim, eu acho que não, mas acho que é bem regular. Mas seria Rosales, se fosse Rosales, seria mais uma escalação mais comedida. E aí não era a postura que Sousa queria. Ele queria Riquelme para ser o cara, para ter os 2 laterais, enfim, atacando e tal. Não funcionou. Aí bota Ortiz, aí a Barleta cai ali cai um pouco para a lateral. Se bem que mudou bastante ali até o final do jogo. Até o Lucas Lima apareceu ali por perto. E eu acho que piorou o time com o Ortiz. Todas as jogadas do Fortaleza de ataque, nenhuma delas foi acossada. O Fortaleza terminou assim. Quando o Fortaleza tomou o 5º cartão amarelo no jogo, o Sport não tinha nenhum cartão. Fortaleza goleou o Sport. Fortaleza goleou o Sport, tendo 5 amarelos e nenhum para o Sport. Isso mostra... Essa foi uma das tônicas da estratégia de Vojvoda, Cássio. Perdeu a bola falta. Perdeu a bola falta. E o Sport, enquanto o Fortaleza perdia a bola e parava, o Sport, permissivo, acompanhava. E acompanhou, primeiro, falhava, e na hora que tipo, alguém tem uma falha, o Sport falhou bastante. O Fortaleza forçou esse erro e explorou esse erro com muita eficiência mesmo. Foram 5 chutes no primeiro tempo. 80% de aproveitamento em gols, né? Nem na barra. Porque a gente vê quando a gente fala, foram 10 chutes, 5 na barra. Não. Foram 5 chutes, 4 no gol. 5 chutes, 4 gols. 80% de aproveitamento, nem chute certo, não. Em gols foi o aproveitamento do Fortaleza. Mas enquanto o Fortaleza parava, nem todas as vezes que o Fortaleza parou foi cartão amarelo. Só trouxe uma estatística que o Fortaleza chegou a ter o 5º amarelo e o Sport não tinha nenhum, porque o Sport não fazia falta. E isso era um problema. E para completar, nem conseguia, porque os 2 volantes estavam muito mal. Dessa vez, Felipe, acho que é indefensável dessa vez, e Fabrício Domingos errou tudo que era possível. Então, com 2 volantes tão mal, diante de um time tão encaixado no meio campo, o Sport virou essa presa fácil no primeiro tempo, mas sobretudo nos 21 minutos, e para mim acabou o jogo ali. O 4-0 já era para, considerando que a Arena Pernambuco é para dizer, mesmo, é melhor ir para casa. O jogo aqui acabou, tentar fazer um gol de honra, olha lá, o trânsito para volta para casa é miserável, porque ali já tinha passado a etapa de o jogo acabou. Ali já se desenhava, primeiro, foi um vexame, obviamente ser goleado como mandante na semifinal nessa situação, mas se desenhava, Fred, não sei nem se tu sabe isso, eu até coloquei, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu também tentando lembrar de cabeça, considerando mata-matas oficiais. A maior porrada que o Sport já levou no mata-mata, seja qual for a fase, foi na final do Pernambucano de 66. Aquela era o melhor de 3, e no último jogo, o Náutico venceu o Sport por 5-1. 63, 64, 65. Ali o Náutico foi tetracampeão. Inclusive, naquele momento, o tetracampeonato do Náutico estadual era inédito. Ninguém nunca tinha sido tetra. Depois o Náutico vira penta, inédito, e o hexa, que é exclusivo até hoje. Mas ali foi em 66, o Náutico foi tetracampeão fazendo 5-1 no Sport. Quando ficou 4-0, eu disse, rapaz, para ter dimensão do que está acontecendo. E ali no mando era até do Náutico. Nesse caso, o jogo ainda era do Sport. Mas ali estava caminhando para ser a maior porrada. Primeiro, foi uma das maiores. Mas estava caminhando para ser a maior da história no mata-mata. Então tinha sim um significado. Era muito isso que Brasil e Alemanha, Cássio. Muito Brasil e Alemanha. Eu lembrava muito. Mas desse cara, sim, lembrava, mas estou falando dentro do próprio esporte. O Sport nunca ter passado por isso. E o Brasil, mas o Brasil nunca ter passado nem perto, né? Tipo, não, só para dizer que realmente o jogo se desenhava para 6, 7.
E aí o Fortaleza troca no segundo tempo, o Sport continuou fazendo as mudanças dele. Só em algum momento se aceitou. Em algum momento se aceitou a eliminação. É quando sai Lucas Lima, já começa a entrar um volante, em algum momento. É porque o Lucas se Lima estava sentindo, Cássio. Sim, mas Tava Mas várias entrou, vezes mas as mudanças não eram essas. Todas as mudanças eram para frente e em algum momento as Sim, a do mudanças intervalo foram. foi tirar Felipe e botar Alan Luiz, pô. Essa foi para frente também. Então, assim, Exatamente, em algum momento se aceitou e parou. O Carlima saiu, tava morto, sem condições. Cauê cortando muito a tua internet, tá, Cauê? Muito. Inclusive, agora. Nessa questão, é preciso destacar que, embora a gente tenha tido toda essa discussão sobre a questão física do esporte para essa partida, para o 3-0 não fez a menor diferença. Porque a gente estava falando assim, não deve jogar aquela grande discussão do time titular contra o Atlético, para aquela questão hoje. Ali a influência foi Filipinho, mas foi uma fatalidade. Ali é uma lesão que poderia ter acontecido poupando, até porque se não ia poupar os outros, a gente nem tinha dito isso, a gente nem tinha debatido isso, mas enfim, ali foi uma infelicidade, o jogador se lesionou, achei até estranho, até 6 a 8 semanas para uma lesão na coxa, lesão muscular, porra. Mas enfim, a forma como aconteceu não foi por cansaço, não tem nada disso. Foi nó tático, foi qualidade técnica, foi estratégia e foi eficiência. Somando tudo isso, o Fortaleza deu um dos maiores atropelos que eu já vi o Sport sofrer. Assim, Aqui, e o Sport sendo mandante ficou muito perto, porque o maior que eu vi foi no Brasileiro de 2007. O Internacional fez 5-1 na Ilha do Retiro. Teve um 5-2 do Vasco em 94, teve um 4-0 do Fortaleza também, na Copa do Nordeste, mas ali era o Sport eliminado, né? Esse jogo tem uma característica muito diferente. Ali era o Sport... 4-0 do Bahia e do Fortaleza no mesmo ano. Não, do Ceará. Não foi Ceará e Bahia no mesmo ano. Mas eu tô considerando jogos em Pernambuco, Fred. Da Bahia foi em Salvador. Estou falando em jogos Sport sendo mandante. Estou relembrando só nessa condição. E o Ceará fez 4-0 na Ilha, o Sport tinha sido eliminado na primeira fase. Mas assim, azar do Sport. Em jogo em pandemia, ou seja, nem a atmosfera de público tinha, né? Mas assim, claro que foi uma grande vitória do Ceará, mas eu quero dizer que essa tem 35 mil pessoas, é uma semifinal do campeonato, 35 mil pessoas no estádio. Assim, tem uma diferença muito clara entre o jogo do time já eliminado e portões fechados. E os outros 2 jogos do Brasileiro, tinha muita gente na Ilha de Retiro. Enfim, desses jogos, o do Vasco eu vi o compacto, que nessa época nem passava todos os jogos na televisão. Então, assim, o Fortaleza impôs uma das maiores derrotas que o Sport já sofreu como mandante. De cabeça aqui, sem dúvida, e que eu tenha visto também. Sem dúvida, estou falando em toda a história, né? Mas aqui de cabeça que eu estou falando é que eu tenha presenciado, ou no estádio ou na televisão. Thiago Minhoca, tua visão sobre essa goleada, esse 4-1 do Fortaleza, e fundamentalmente a gente está fatiando bastante o jogo nesses 21 minutos, né, que definiram a partida. Fred, eu vejo que essa classificação memorável, né, para o Fortaleza, ele envolve vários contextos, né, até por conta do atentado também que aconteceu meses atrás, e o Fortaleza sai de uma outra maneira da Arena Pernambuco com essa classificação, e aí só fazendo a ressalva, né, assim, pelo menos eu não vi nenhum relato de nenhum tipo de incidente, então funcionou muito bem, né, a segurança, tanto na condição da delegação como também da torcida. Então, essa classificação de hoje... E a própria postura da torcida também, né? Sim, a segurança nem precisou, né? Foi as duas, né? As duas torcidas. Eu diria até que a torcida e o time, né, aceitaram. Eu acho que todo mundo percebeu o quão grave foi aquilo que aconteceu meses atrás, a ponto de todo mundo estar preocupado com a torcida do Sport até enaltecendo a equipe, mesmo sendo eliminada ali, ainda cantando e tudo mais. Então, eu acho que é um capítulo importante também desse confronto para não gerar uma coisa maior, e eu acho que também a postura dos clubes, em um determinado momento ali, houve uma certa divergência entre os presidentes, mas importante isso. Então, essa classificação do Fortaleza, ela é uma boa resposta para um contexto que ainda há uma certa dúvida, porque o Fortaleza ele não pode sair desse confronto tal qual saiu do confronto contra
o Boca Juniors. Aliás, eu até digo que esse jogo de hoje, ele tem que estar muito mais próximo ao jogo do Vasco, que eu sei que o sentimento do torcedor foi de mais raiva, de irritação, por tudo que o time vinha atravessando, mas o jogo do Vasco, juntando com esse, ele é um jogo daquilo que eu evitei ao máximo falar em várias lives aqui, da tal virada de chave do Fortaleza, porque o jogo do Boca é um jogo onde o resultado é mais importante. Aquele desempenho contra o Boca, se o Fortaleza for repetir aquilo mais vezes, a tendência é o Fortaleza sofrer nessa temporada. Brigar na parte de baixo da Série A, não ir longe na Copa Sul-Americana. O jogo do Vasco com o jogo de hoje é um jogo mais próximo do que eu imagino do que o Fortaleza ele é capaz como time. Claro que há coisas ainda a corrigir, mas essa classificação de hoje é mostrar, e aí até trazendo o principal nome do jogo, né, que foi o Moisés, algo que o Vojvoda precisava entender certos contextos. Hoje, como eu estava citando, né, no meu primeiro comentário, quando sai a escalação, muitos torcedores realmente ficaram irritados com algumas escolhas. Pô, era para ter colocado o Zé Wellison, não Pedro Augusto, ou o Rosseto, o Tinga, cadê o Dudu? O Dudu não estava nem no departamento médico, por que não viajou e tal? Então, houve questionamento na escalação inicial do Vojvoda. E como é um momento, após uma eliminação contra o Vasco, que havia muita contestação do Vojvoda, merecidamente o Vojvoda estava sendo questionado, o resultado de hoje, na minha avaliação, é uma prova daquilo que o Vojvoda, em certa parte, como das outras vezes ele fez, né? Não dá tanta trela. A coletiva dele do jogo contra o Vasco, para mim, foi muito coerente e teve muito torcedor que ficou irritado com aquela coletiva. E eu entendo o torcedor ficar irritado, entendeu? Mas não havia, de maneira nenhuma, e o Tite explicou isso na coletiva esse duelo contra o Sport, que aquilo que o time apresentou dentro de campo não foi desastroso. Houve um problema, né? A equipe acabou tomando 3 gols contra o Vasco. Nesse jogo contra o Sport, você viu uma equipe, até na postura dentro de campo, dificilmente a gente olhava o Fortaleza jogando fora de casa, como, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, do Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco bem avançado, o Pacheco jogava muito mais recuado, cauteloso. O jogo do Potosí foi assim, o Fortaleza já entrou, o próprio jogo do Boca, né? Um time muito acuado, sem nenhum tipo de ímpeto. E não é o Fortaleza que a gente viu dos últimos anos. Né? Um Fortaleza que bate no Atlético Mineiro, lá no Mineirão, um Fortaleza que bate no Palmeiras, no Allianz Parque. Esse Fortaleza, nessa temporada, ele estava muito pontual em jogos em casa, em contexto de jogo, como foi o primeiro clássico, que ele também faz 3 gols ali no intervalo de 13 minutos contra o Ceará. Mas esse Fortaleza ele não conseguia perdurar. E aí esse ponto que eu falo sobre o Moisés. Quando o Vojvoda entender o time de cada atleta, é importante que ele consiga perceber um jogador da qualidade do Moisés pode ser utilizado muitas vezes. Porque o que é que acontecia, Fred? Nos jogos que eram da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil, quem era escolhido era o Machuca. O Moisés era um jogador que entrava no segundo tempo. Aí ia para o jogo da Série A, onde ele poupava. E aí quem jogava? O Breno Lopes. E o Moisés entrava como reserva. Um atleta como o Moisés, merecidamente criticado, jogando mal como estava jogando, deveria ter tido mais oportunidades como titular. Porque a qualidade de bola que ele tem. Você olha a jogada do segundo gol, é claro que ali tem a versão do Sport, você falar do Pedro Lima ali naquela jogada, mas a matada de bola e o tapa que ele dá é de um jogador de qualidade, é um domínio perfeito. Não, é mais qualidade, é muita qualidade dele. Muita qualidade, exato. Domina, só que se você fosse falar, Fred, assim, qual o time titular? Dificilmente eu acho que boa parte da torcida do Fortaleza colocaria o Moisés como titular hoje. Dificilmente colocaria o Moisés, porque ele não vinha entregando. Então, ao mesmo tempo, colocaria o Machuca, né? Como titular. Machuca, geralmente seria o titular, né? Era o que vinha sendo o titular. Então, eu acho que é um ponto onde o Vojvoda também conseguiu trazer um atleta para um momento como esse, não à toa foi o principal nome dessa classificação, mas o ponto mesmo até de fazer novas composições. Eu acho que o Fortaleza ainda há como melhorar, mas pelo menos eu consigo ter um pouco mais de confiança quando eu junto o jogo do Vasco com esse jogo do Sport. Vai ter momentos, quando tiver os mata-matas, né, seja na final contra o CRB e os duelos que vai ter na Sul-Americana, o Fortaleza vai ficar à mercê para qualquer contexto.
Ele pode ser eliminado jogando melhor, ele pode se classificar jogando mal, como ele pode, né, na maioria das vezes, garantir a classificação jogando bem, ou no caso, ser eliminado jogando mal. A grande questão é porque o Fortaleza sempre estava se colocando abaixo do seu patamar, como elenco, o próprio Vojvoda fazendo leituras erradas, entendendo o contexto. Mas esse jogo de hoje é uma resposta até mais para o torcedor. Um torcedor que muitas vezes, obviamente, o torcedor não tem que ter essa frieza, né, para certos contextos, mas entender que o Moisés, mesmo mal, é um jogador que dá para confiar no médio e longo prazo. O Pedro Augusto, que é um jogador muito determinado, em alguns contextos ele vai servir. Né? Acho que até o Vojvoda leu bem ali na volta do intervalo, já estava amarelado, Fortaleza estava com vários jogadores amarelados, e ele era um jogador mais estabanado. Então, esse foi um ponto que eu acho que eu consigo tirar do Fortaleza desses 2 últimos jogos. Me parece um Fortaleza conseguindo performar melhor. Eu acho que a gente ainda vai ver um Fortaleza dando margem para alguns adversários, até porque Série A, né, um contexto onde se você der uma bobeira, você deixa escapar, e o Fortaleza já conseguiu, já passou por isso. Não é todo jogo que com 20 minutos está 3-0, né? Isso, exato, né? Que aí é exatamente como a margem de erro hoje, né? Não teve nem margem de erro. Eu acho muito difícil que o CRB vá fazer isso que o Sport fez hoje. Muito difícil. O CRB, no jogo de ida, na Arena Castelão, vai diminuir o espaço do Fortaleza. Então o Moisés não vai ter. Ele não fez nenhum jogo. Só o CRB mudar essa característica. Acho que não fez contra o Bahia, como a estatística deixa assim, não fez contra o Ceará no Castelão. Não vejo o menor sentido de fazer no jogo. Que fez muito bem, aliás. Eu não acompanhei o jogo do Bahia, mas eu acompanhei do jogo do Ceará na quinta-feira. O contra-ataque do CRB é excelente, assim. Pelo menos foi excelente diante do Ceará, muitas vezes. A defesa não foi tão bem, mas tanto que o Albino foi o principal nome. Mas eu acho que esse jogo para o Fortaleza ele é um fator importante para a temporada. Eu acho que é importante os jogadores conseguirem ter essa consciência de como foi a vitória obtida, por conta, obviamente, de como foi efetivo, e isso também pesa. Outros jogos Fortaleza não foi efetivo, então isso também acaba pesando. E um último detalhe que eu queria apontar sobre essa classificação do Fortaleza tem muito a ver com essa situação que o Fortaleza pode ser esse 0-100, né? Jogar muito numa partida e uma baixa apresentação em outra. E precisa ter mais esse equilíbrio. Eu senti que o Fortaleza, nesses 2 jogos, conseguiu ser mais equilibrado. Hoje, por exemplo, Fortaleza, quando perdia, já recuperava a bola, acionava rapidamente. Então, a leitura do Vojvoda foi muito melhor durante a partida. Hoje, claro, o contexto do 4-0 depois no segundo tempo, deu para ver algo que o Fortaleza às vezes não consegue fazer, que é cozinhar mais o jogo, gastar mais o tempo, como vocês falaram, esse tipo de falta para parar a jogada. Então, ser mais inteligente com a partida. Era isso que eu não via no Fortaleza em outros jogos. Vamos ver agora daqui para frente, mas esse é um duelo que pode ser, na minha avaliação, a virada de chave que eu tanto não citava nos programas anteriores e que me parece agora está acontecendo já no final de maio. Se ela não virou antes, Minhoca, ela vinha virando, né? Ela vinha dando sinais de que as coisas estavam indo para o lugar. Já tinham tido algumas partidas que você destacava e hoje, né, foram 20 minutos muito, muito, muito consistentes. Cauê, mudou o microfone, mudou a câmera, a voz não tem como mudar, né? Então, tua visão desse jogo de 21 minutos, tá? Tá no silencioso, pode falar, Cauê. Voltando agora realmente a voz, mas eu acredito que vai melhorar pelo menos o computador aqui. 100%, Cauê. 100%, né? A bronca celular, talento mesmo. Fred, primeiro que é um abismo gigante entre os 2 clubes em várias coisas. E que termina se aplicando no jogo de hoje. Os últimos meses, as últimas semanas, talvez criaram uma sensação de que essa igualdade era plausível. Porque o Fortaleza, ao mesmo tempo que vinha da temporada de exceção no bom futebol, o Sport vinha numa boa temporada na maioria dos seus jogos e com o último jogo muito bom, que fazia com que aumentasse a esperança de que, se repetisse, hoje seria um caminho mais fácil para a vitória.
Só que o primeiro que a gente viu foi Fortaleza elevando o seu potencial, que foi o que Minhoca disse. Foi um dos melhores jogos do Fortaleza nesse ano. E o Fortaleza atacou pontos nos quais o Sport sofre muito. E que o Sport foi pouco testado no ano. Quando o Sport é pressionado em seu campo de defesa. Quando o Sport tem sua linha de passe inicial dificultada. E aí a gente viu o quanto o Sport caiu na armadilha, forçou bolas em vez de laterais pelo meio de campo. E aí o Fortaleza foi muito inteligente de saber recuperar e, em vez de cozinhar o jogo, que muitas vezes o Fortaleza faz isso, de tocar a bola, de rodar a bola, de ser incisivo, de ser vertical, de achar as bolas nas costas dos adversários, de achar as bolas no fundo das laterais, porque sabia que Pedro Lima sobe, sabia que Riquelme é um lateral que tem esse mesmo sentido de muito ataque e muita deficiência defensiva, tanto que as recuperações dessas bolas, muitas vezes, os passes para chegar à boca do gol saíram pelas costas de Riquelme enquanto ele esteve em campo. E o Sport tem um grande problema, que quando perde essa bola em sua saída, é cruel, porque é uma defesa muito lenta, porque Thierry é lento, porque Castanho é lento, e porque Felipe, meu Deus, quando se fala de marcação de Felipe, aí é o desastre. E aí pega os três, voltando, correndo para trás, no pior dos recortes desses três jogadores, e tendo Moisés, que é um cara que faz esse facão muito bem. Pegando Pedro Lima, no sentido de ir para o ataque, ou seja, mata o moleque, que o moleque está pensando na saída ofensiva, pensando na saída de construção, no lance do primeiro gol. No segundo, não, foi um bote completamente errado dele. Mas Vojvoda enxergou o que a maioria dos times que pegou o Sport não fez, que é tentar matar a construção do Sport na defesa do Sport. E aí o Sport faltou a leitura, talvez, de fazer um jogo mais direto, fazer um jogo mais esticado, não tanto no seu campo de intermediária defensiva, de tentar achar Romarinho, tentar achar Barleta, tentar achar Coutinho, que hoje ficou muito exposto à diferença de um centroavante. Coutinho até fez gol, mas o que Lucero fez em campo é assim, é totalmente diferente de um centroavante de Série A, que o Sport não tem. Coutinho consegue ainda jogar quando ele recebe aquela bola para ele correr à frente para tentar ganhar do adversário. Mas quando é para fazer um pivô, para quando jogar em coletivo, que é o que o Lucero faz, você vê como é o abismo entre os dois. E as dificuldades do Sport foram acelerando. E o psicológico do time, com os gols, foram como se fosse empurrando num carrinho de rolimã numa ladeira o físico do time, porque pesou demais. O Fortaleza consegue rodar melhor o elenco. E conseguiu rodar melhor o elenco nos últimos jogos, nas últimas semanas. O Sport não conseguiu. Sosso, várias vezes, nos últimos jogos, morre, mata a última substituição, porque não tem quem botar. Porque não tem convicção em botar alguns jogadores. Talvez possa ser culpa dele de até não estar criando essas opções que são necessárias. Mas hoje, de novo, morreu com o time cansado, com o quinto nome, com o quinto elemento a se botar. E tem falhas dele nas leituras? Tem. Mas as questões individuais hoje dinamitaram o time. Os erros individuais foram cruciais para matar. Eu estou vendo muito torcedor em redes sociais querendo matar Sosso. Não, é natural. Isso aconteceria. Daniel Paulista pela
pela conquista da vaga, pela dimensão da conquista da vaga do CRB. Mas era algo que iria acontecer. Como a gente já falou aqui, era inevitável. É isso, Cauê. A gente sabe como o Sport lida com o gol sofrido. A gente poderia aqui fazer uma análise de quando sofreu o gol, o Sport poderia ter acalmado o jogo, respirado, entendido a partida, deixar que a partida normalizasse um pouco. Afinal, quando sai o gol, o Fortaleza já está bem melhor na partida. O Sport já estava meio nas cordas, perdendo muita bola. Cássio citou um lance muito importante, que é um lance que Pedro Lima consegue cortar a jogada que sugeria jogada de gol do Fortaleza. Isso. Uma bola toda errada do Sport. Então, assim, o Sport estava perdido em campo. Os volantes, na verdade, ali, nem se chama de volante, né? Que é Fabrício, que é um. Fabrício estava morto. Muito mal, sem força física nenhuma. Muito Lucas cansado. Lima sem força física nenhuma. Eu não vou aqui, tá? Eu podia aqui estar fazendo um discurso. O meu ponto é que né? tudo isso acontece, o jogo já está definido, tá? E quando isso tudo acontece, já está 3-0. Não, acho não, Cássio. Eu acho que começou muito bem. Não acho que o time está cansado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho muito. Cássio, o time não está conseguindo. O time não está conseguindo aparecer. Isso aqui foi muito claro para mim no começo. E era isso que eu estava dizendo. A rotação não acontece. Quando o Fortaleza time não pressionava, consegue. Fabrício estava escondido. Cadê Fabrício para vir ajudar para receber a bola? Cadê Lucas Lima? Lucas Lima contra o Atlético Mineiro estava pegando bola na área do Sport. E o que mais aconteceu já no 0-0 foi tanto o Lucas Lima quanto o Fabrício recebendo de costa. E aí, meu amigo, o Fortaleza chegava muito forte e tomava a bola muito forte. Acho que é o segundo gol que sai assim, inclusive. Eu Não acho se o segundo ou o terceiro gol. Terceiro que é Tito Ortiz, eu acho. Que Tito Ortiz Já com o Tito recebeu Ortiz, a bola né? e o juiz não estava dando faltinha também. E o segundo gol sai de um lateral. Não entendeu isso. Isso. O segundo gol sai de um lateral que Riquelme cobra o lateral de fair play, 3 jogadores do Sport na frente. Ele cobra o lateral. O Fortaleza recupera a bola, dá o lançamento, não tem ninguém do Sport marcando. Ninguém marcando. Então, assim, Fred, rapidinho, assim, eu acho que houve uma diferença do duelo da quarta, né, que foi o Sport e Atlético, que você até já citou aqui no programa. O Fortaleza fez uma postura diferente da do Atlético Mineiro. Totalmente, desde o primeiro minuto. Era um time muito mais entendendo, tipo, há brechas. O próprio Moisés chegou a falar isso, né? Ele falou pra gente atacar o espaço, vai ter espaço. Há espaço. Quando o Sport vai para cima, ele deixa algumas lacunas, até porque era isso que você citou, né? Dessa maneira de jogar de soço. Eu até cheguei a citar isso quando o Fortaleza enfrentou o Atlético Mineiro em 2021. O Fortaleza, quando foi enfrentar o Atlético Mineiro lá, ele foi para cima. O Atlético fez 1, fez 2, fez 3. Então, eu acho que o Sport ele não conseguiu, às vezes, tranquilizar. Às vezes era um alvoroço, até porque essa chance que o Barleta quase empata, né? Ele começou a perceber, opa, dá para fazer um jogo lá e cá. Exatamente, a questão é que, quando teve esse lá e cá, o Fortaleza tinha uma marcação rapidamente, era acionando o Moisés na esquerda, e Moisés numa noite, assim, eu acho que esse foi o ponto de diferença do duelo que teve para esse duelo. E o próprio Fortaleza também, se a gente pega o jogo do Vasco, Fortaleza também fez uma pressão alta. Só que, muitas vezes, permitia que o Vasco, em poucas chegadas, acabasse fazendo gol. Dessa vez, não. Fortaleza foi uma efetividade gigante e não tirando essa do Barleta, e essa do cabeçada, do Gustavo Coutinho e tal, não foi uma chance tão clara quanto essa, a de Barleta. Não, a de Barleta foi a mais clara, né? E existia um buraco, existia um caminho ali pela lateral esquerda do Fortaleza. Existia um espaço ali. Tanto que o Ellison entra para corrigir aquilo ali. Não só logo, lógico, para, de alguma forma, minimizar o cartão de Pedro Augusto, mas tinha um caminho mais fácil por ali. Tanto que o lance de Barleta surge por ali, tanto que o cruzamento que Coutinho finaliza de cabeça surge por ali. O Sport estava conseguindo, quando conseguia atravessar, furar essas linhas de bloqueio do Fortaleza na intermediária do Sport e no meio de campo, o Sport conseguia avançar por ali. E teve jogadas de perigo. Mas o Fortaleza foi muito letal nessa verticalidade que empregou, de roubar e atacar verticalmente. E Moisés, super lúcido, de achar os detalhes, de achar a finalização correta.
É isso, tá? Ainda teve um ponto, eu não sei se. Depois do 3-0, com certeza, né? Foi mais claro depois do 3-0. Que para mim mexe muito com o esporte. Para que esse esporte funcione, e eu fiquei lembrando muito de quando a gente falava que aquele time de Jair Ventura não teria permanecido na Série A se jogasse com torcida. Lembra que a gente já debateu isso algumas vezes? Sim. Porque para esse esporte de sócio funcionar, entre outras coisas, é preciso uma certa tranquilidade. Quantas vezes esse time do esporte, quando está jogando, para a bola, gira, recua, recomeça. Meu amigo, cada recuo, cada vez que Kaique França, que Castan, que Thierry paravam a bola, era uma. Não é vaia, mas é aquela. Mas eu acho que não cabe muita comparação com o cenário de Jair Ventura. Primeiro, eu concordo com essa leitura, mas não com esse cenário. Porque o cenário que a gente sempre falou com o Jair Ventura é que isso aconteceiro com o jogo estando 0-0, Fred. Eu sei, nesse caso, não, mas é muito diferente. Deixa eu terminar a frase, eu nem completei, pô. Eu quero dizer o seguinte: a torcida não consegue entender o jogo. É espontâneo da torcida, eu entendo isso, mas a torcida quer que Thierry pegue a bola e dê um chutão. Mas eu acho que isso aconteceu com um placar já dilatado. Sim, foi com o placar dilatado. O placar foi dilatado, Cássio. O placar foi dilatado em 20 minutos. É claro que então não tem como para que exigir paciência disso. É só isso que eu estou dizendo. Veja, eu concordo com você já muitas vezes, já tem alguns anos a questão de Jair Ventura. Mas é porque nunca existiu esse cenário. Então, mas assim, o esporte só tem uma forma de jogar, Cássio, que é essa. Na hora que a torcida não deixa. Veja só, isso aconteceu num momento muito claro. Foram 2 bolas seguidas de Kaique França para lateral. E 2 entregadas seguidas de Thierry e Castan, com Fortaleza tomando a bola no meio de campo. 4 jogadas seguidas que o Sport tentou trabalhar na área e foi assodado pela própria torcida. Detalhe, eu acho que a torcida deveria fazer diferente. Eu não vejo como uma torcida que está no estádio tomando 3-0 faria diferente. Eu não vejo como. Foge do controle de racionalidade de uma torcida. Eu só quero dizer que impede o Sport de fazer. O treinador, Sousa, até chamou o Kaique França para dizer, calma. O treinador procurou o Kaique França, porque a torcida estava, não sei se também um misto de vaias pelo erro dele, a torcida estava muito em cima de Kaique França, muito na cola de Kaique França, tá? E Sousa procurou o goleiro, pediu calma, porque por 2 vezes Kaique França errou totalmente a saída de bola. E a gente viu o Kaique França sendo elogiado recentemente em nosso programa, acho que no jogo contra o Atlético. Né? Como jogou bem com os pés, distribuiu a bola, saiu, e hoje não conseguiu. Né? Então, detalhe, é o que eu estou falando, eu não estou culpando a torcida não, porque você está ali tomando 3-0, você quer que a torcida faça o quê? Mas o esporte não funciona de outra forma. E o time ficou muito longe de conseguir jogar no meio desse atropelo que tinha levado, né? Não teve como estabilizar, não teve como resetar e como voltar. Então, eu acho muito natural o comportamento da torcida. Mas assodou demais o próprio time. Fala, Milton. Deixa eu só fazer uma pergunta, que aí foi realmente uma dúvida. Eu confesso que eu só vi melhores momentos do jogo contra o Atlético Mineiro. O gramado da Arena na última quarta tava pior hoje. Tava pior. Cara, hoje eu senti muita instabilidade nos jogadores dentro de campo, assim. Tava muito escorregadio, jogadores sem muita estabilidade em campo. Eu não tô dizendo que isso foi o que determinou, não. Mas era um jogo meio vivo, assim, sabe? Era uma bola e tal. Teve uma chegada do Cardona até que foi bem pesado, ele tomou um cartão amarelo, que ele meio que dá uma derrapada e tal. Eu senti que o gramado também não tava da melhor maneira, assim, para ter mais estabilidade, sabe? Troca de passe e tal. Tava um jogo muito vivo. E o Fortaleza soube se adaptar melhor a isso do que o próprio Sport, na minha avaliação. Vamos para os campinhos, vamos para as análises individuais. Vamos começar pelo Fortaleza, Minhoca. Simbora. Onde tá? Tava muito escorregadio o campo. Pode derrubar uma lata de tinta. Pode derrubar uma lata de tinta verde aí. Aqui no Recife não está chovendo tanto, mas algumas madrugadas. Mas que é uma chuva fina durante o domingo. Achei que mas foi bem fininha mesmo. Parecia mas as madrugadas têm chovido muito. As madrugadas têm chovido muito. Aqui também é meio assim, muito. ninguém percebe assim, acorda, já não tem mais chuva. É impressionante como a chuva está
tá caindo aqui, tá sempre na Tá madrugada. castigando de madrugada, Fred. E muito, pô. E aí é a regularidade. Ela tá chovendo, não é? Choveu muito hoje, parou nos outros dias. Não, vem pingando mesmo. Não teve um dia que a gente acabou um programa aqui, acho que foi de quinta-feira. Eu fui pra rede aqui, pra varanda, não consegui ficar. Não consegui ficar. Meu amigo, vento, chuva pesadíssima, assim, se formando. Aí, de manhã ainda choveu um pouco, mas tipo, 7h30 parou de chover, dia de sol, e parece que nada aconteceu, mas tem chovido muito nas madrugadas. É tipo aqui em Fortaleza, que tá do mesmo jeito. Chove e aí, quando é de manhã, um sol intenso. Mas vamos lá, vamos para as avaliações. Minhoca, tem dois caminhos, você sabe, né? Você pode começar pelos melhores ou posição por posição, jogador por jogador, pode escolher. Hoje eu vou pela posição, até para explicar bem assim do que eu imaginei de cada setor, né? Então, para mim, o João Ricardo jogou bem, além da defesa que ele faz ali do próprio Barleta, outras defesas também foram importantes, assim, defesas de uma complexidade um pouco menor, mas foi bem seguro. No gol não teve culpa ali. Acho que foi muito bem o João Ricardo, então pode colocar um verde musgo aí para ele. Importante essa partida para João Ricardo também, né? Principalmente depois da eliminação contra o Vasco. Foi bem ou muito bem? Jogou bem. Jogou bem, né? Jogou bem. Aí vamos agora para a dupla de zaga, né? Vai ser melhor que eu fazer, mas queria só deixar a ressalva. Eu colocaria muito bem, porque João Ricardo não permitiu nenhum vislumbre de reação para o Sport. A defesa que ele faz de Barleta foi muito boa. Depois do 3-1, o gol estava irregular, então não conta. Ainda defende 2 chutes no segundo tempo, quando já estava 4-0 o Sport, nos primeiros minutos do segundo tempo. Depois, uma cabeçada, quando já estava 4-1, ainda teriam 7 minutos de acréscimo, ainda define uma cabeçada de Coutinho no chão, a defesa boa. Rapaz, assim, ele não permitiu uma reação ao Sport. Assim, e o gol foi um lance cara a cara, uma finalização de Coutinho, ok, mas não, só estou dizendo, mas a gente está dizendo, é óbvio que ele jogou bem. Eu quero dizer assim, mesmo com 4 Fortaleza, eu acho que assim, foi a participação do Sport foi horrível. Estou dizendo que o goleiro não permitiu que o Sport pudesse ter qualquer vislumbre de reação na área de porque o ponto que eu acho que João Ricardo não fez defesas mais de complexidade maior, porque eu acho que o sistema defensivo do Fortaleza funcionou em quase todo jogo, né? Houve o próprio gol que foi anulado do Fortaleza, foi uma falha de balanço defensivo que o Fortaleza acabou tendo, mas pelo nível que o João Ricardo já apresentou nessa temporada, acho que ele fez uma boa partida mesmo, assim. É como se eu colocasse ali um 7,5 para ele, um 8 e tal. E aí, se a gente for fazer a escala aqui, o muito bem é o 9 e o 10, né? Então, eu vou colocar, tipo, aquela nota 7,5, 8 aí para o João Ricardo. Na minha defesa aí, eu acho que a volta do Brits foi muito importante. Acho que ele fez muita falta no duelo contra o Vasco. Eu tenho sentido que o Brits tem sido o melhor zagueiro, apesar de, novamente, ter tomado um cartão ali por uma discussão. O Brits tem esse problema seríssimo com a questão do temperamento, mas é um zagueiro que é muito bom de primeira bola, de antecipar. Ele e o Cardona conseguiram fazer algumas jogadas, mas de uma maneira razoável, assim, também cometeram alguns cochilos, né? A própria jogada do gol do Coutinho, o Cardona acaba perdendo ali na velocidade, claro, mérito do Coutinho, mérito do passe do Zé Roberto, mas eu vou colocar eu acho que eu vou colocar um jogou bem para o Brits e jogou razoável o Cardona. Apesar de eu achar que o Cardona pode ganhar mais jogos aí como um titular. Acho que até comparado ao Tite, assim, para esse tipo de jogo, às vezes, quando for um time mais para se defender, o Cardona se encaixa mais, então pode colocar um razoável aí para o Cardona. As laterais, Tinga, eu gostei. Tinga voltou a se apresentar com uma regularidade muito boa, defensivamente, também ajudando a construção. Caiu para o lado esquerdo, né, quando veio ali as trocas do Vojvoda, quando sacou o Pacheco. E acho também que ele jogou bem. Vou colocar um verde também de jogou bem aí, verde musgo, para o Tinga. Pacheco também pode colocar. Porque o Pacheco fazia muito tempo, e eu venho criticando muito o Pacheco nessa temporada, no jogo de hoje, não é só pelo sistema defensivo dele. Eu gostei dessa participação de ajudar nesse bote mais alto, uma estratégia que o Vojvoda adotou, e que se você olha a jogada do primeiro gol do Fortaleza, tudo bem que há a falha do Kaique França, mas é só observar aonde o Pacheco está.
em vários jogos fora de casa, o Pacheco não está nessa altura. E não é que foi uma bola recuperada, não. Fortaleza estava indo para o ataque e o Pacheco estava avançando para aquela jogada. Então, gostei muito dessa movimentação do Pacheco hoje. Foi um jogador bem importante mesmo. Hércules vai como um dos melhores, muito bem. Aí pode estar o verde mais vivo. Jogou muito. A tal jogada do Barleta, aliás, que o Barleta desperdiça, o João Ricardo faz a boa defesa, é até um erro do Hércules, né? Eu acho que foi o erro mais grosseiro dele. A bola veio, ele deixou escapar ali aquela jogada, perde no meio de campo, aí o Lucas Lima aciona ali o Barleta. Então foi a falha que, mas assim, eu vinha falando isso há tanto tempo, que, cara, a gente tem que ver o Hércules mais dentro da área. Ele é um jogador que tem um bom poder de finalização. E a movimentação, claro, né? Que aí sempre tem um dos dois lados, né? A defesa do Sport ali não viu a movimentação, o Hércules se infiltra ali para fazer o terceiro gol, driblando o Kaique França, e além da bola que ele soltou para o Moisés, na jogada do quarto gol, enfim, várias jogadas que ele ganhou no meio de campo, então o Hércules jogou muito bem. É aquele cara que rouba e ataca, ele é minhoca, ele é muito bom. E ele não tá fazendo isso, Cauê. Ele estava sendo um jogador, às vezes, para ser o cara da criação, e ele não tem essa característica. Eu acho até que o Vojvoda, em algum contexto, é porque esse jogo era um jogo onde o Fortaleza, se você olhar a posse da bola no primeiro tempo, acho que o Sport bate quase 70% no primeiro tempo. Isso. Porque nessa estratégia, muitas vezes, Hércules e Pedro Augusto, para recuperar a bola e acionar com velocidade para um time que sai tanto como era o Sport, foi a escolha perfeita que o Vojvoda acabou fazendo para essa dupla de volantes, que aí eu volto para o Pedro Augusto, que para mim jogou bem, jogou muito bem nessa recuperação de bola. Claro, tomou amarelo, e aí depois conseguiu segurar até o final do primeiro tempo, depois foi substituído, mas eu acho que ele cumpriu muito bem o papel dele, quando foi preciso parar jogadas. Ele é um jogador que é muito chato, assim, para o adversário, porque ele está sempre, não para de correr, de estar em cima da bola. Então, eu acho que ele fez o papel dele muito bem. Então, para mim, Pedro Augusto também vai com esse verde musgo aí, jogou bem. Pochettino, outro jogador que foi muito... Aliás, o Pochettino vem jogando muito bem há vários jogos. Há vários jogos. A qualidade de bola, quando chega no pé do Pochettino para fazer uma jogada... Ele fez uma jogada no segundo tempo, né? Que ele viu que estava sem ângulo, fez o levantamento na cabeça do Lucero e até o Kaique França coloca para escanteio. Então, é muita lucidez hoje do Pochettino, daquele Pochettino do ano passado, que a gente via mais oscilação, mas nesse ano, principalmente nesse último recorte, o Pochettino tem sido talvez o principal jogador do Fortaleza, desde o jogo do Boca para cá, do jogo da Arena Castelão, né? Para cá, é o jogador mais lúcido. Então, para mim, jogou muito bem também o Pochettino, vai com esse muito bem aí, o verde mais vivo. Cara, o Pikachu, eu senti que o Pikachu teve até uma certa liberdade, mas ele tem uma dificuldade muito grande de criar jogadas. Errou alguns passes, o Fortaleza teve chance de fazer o quinto gol ali em vários momentos, até mesmo com ele, quando estava no 3-0, quarto gol, mas eu senti ele um pouco mais abaixo. Então, acho que taticamente ele recuperou algumas bolas, mas eu acho que ele não funcionou tão bem. Então, não sei se eu coloco o jogo mal para o Pikachu, sabe? Eu acho que fica razoável. O Pikachu é um jogador que muitas vezes não vai participar do jogo. Então... Mas ele destoou do ataque. Eu acho que ele destoou. De um ataque tão eficiente como foi nessa noite, ainda que o Lucero tenha passado em branco, acho que o Lucero foi melhor. O Pikachu achei certamente. E aí eu já coloco, né? Claro, Moisés, você já pode colocar o verde. Aí não tem nem o que falar. O Lucero jogou muito bem, pô. Lucero, além de se movimentar absurdo, pô. Absurdo, Lucero. Ele tem uma dificuldade, Cauê, o Lucero, muitas vezes, de ser um jogador que teve uma jogada, eu acho que foi no começo do segundo tempo, se eu não me engano, que tinham 4 jogadores do Fortaleza contra 2 do Sport, eu acho. E ele errou um passe simples, assim, sabe? Que era só fazer uma virada de bola. A execução, né? Que o Fortaleza poderia ter feito o quinto gol. Então ele tem essa dificuldade. O que ele tem de tão letal com a bola no pé para fazer gol, às vezes, para dar um passe, ele não tem essa característica. Mas jogou bem, então eu vou colocar também um verde musgo. Assim, faltou o gol, faltou um pouco mais de senso de leitura para alguns passes, mas jogou bem. Gostei da partida dele. Daria aquele 8zinho para ele. Aí os reservas, Kusevich, quando entrou bem, assim, não conseguiu. Teve algumas jogadas que acabou perdendo ali, mas não consigo olhar algo, não sei se razoável para ele. Eu acho que dos jogadores, eu vou colocar razoável para o Kusevich. Vou colocar razoável. Eu acho que até ele fez. No momento que entra o Kusevich vai para a zaga, o Brits vai para a lateral direita e o Tinga vai para a lateral esquerda. Acho que até conseguiu
ali ganhar, embora o Sport tenha tido alguns ataques. Zé Wellison entrou bem, apesar de ter perdido algumas jogadas. Para mim, vai ficar com verde musgo também. Foi, para mim, o melhor jogador que entrou. Machuca, Pedro Rocha e Rossetto, aí eu vou colocar esses 3 aí. O Rossetto não vou nem avaliar, viu? Pode colocar o sem nota aí. O Rossetto foi a última troca, o jogo já ia acabar. Pedro Rocha ganhou algumas disputas, razoável para ele, não tem muita avaliação. E o Machuca também conseguiu fazer uma jogada aqui ou outra, também vai ficar no razoável. Vojvoda, aí, meu amigo, aí não tem o que fazer, né? Verde vivo mesmo. Foi muito bem na estratégia, viu quais eram as fragilidades do Sport, explorou muito bem, fez uma boa formação e conseguiu dar tranquilidade à equipe dentro de campo também, em muitos momentos. E for fazer medalhinhas aí, para mim, Moisés, obviamente, com a medalha de ouro, Hércules vai ganhar essa prata e o Pochettino fica com a de bronze. Kaique França, Fred e Cauê. Muito mal. Abriu a porta da Reposição derrota, horrível. né? Reposições horríveis. E eu acho que a atuação de João Ricardo também pesa, porque basicamente todas as bolas que foram, tudo bem, poderia dar, mas todas as bolas que foram no gol do Sport entraram, e todas as bolas do outro lado, algumas cara a cara, 2 delas cara a cara, não entraram. Então isso também acho que pesa para Kaique França, que um jogador que o Sport fez até diferença para o Sport ser um dos semifinalistas da competição de 2024, mas que hoje teve sua pior participação no Sport. Tem crédito, mas hoje gastou bastante crédito. Eu acho que contra o Avaí ficou arranhãozinho, tá? Acho que vocês foram contra. Para mim tem muito jogador para falar aí, Fred. Não, só para dizer assim, que o goleiro, para mim, assim, não foram gols indefensáveis contra o Avaí. Tá? E hoje falhou no primeiro gol. Falhou mesmo no primeiro gol. Ele é o maior culpado do primeiro gol. Mas falhou no gol, falhou na reposição, na atenção, naquele lance que eu falo, que ele estava desatento. Acho que ele esteve mal. Dupla de zaga, vermelho nos 2 também. Em Thierry e em Castan. Acho que Castan até um pouco melhor do que Thierry. Foi. Menos mal. Castan até ficaria na dúvida se eu não iria para o laranja. Também. Então, bota laranja, já que vocês estão de laranja. Castan jogou mal. Ele foi talvez o melhor do time, inclusive. O mais equilibrado do time. Foi difícil, uma atuação muito ruim em geral do Sport. Pedro Lima, muito mal. Com alguns méritos ali no começo do jogo, na chegada, mas os gols saem nas costas dele. Ofensivamente teve um cruzamento com a cabeçada de Coutinho e teve um detalhe ali, bateu até assim. A posição do braço ali, porque se ele tivesse assim, provavelmente ele teria ajeitado a bola do mesmo jeito que estava. Assim, foi infelicidade, obviamente, da regra no lance de lances ofensivos. Com intenção ou não vale. O gol foi corretamente anulado, mas a questão é que assim, ali no movimento estava ali batendo o braço dele. Então, assim, num detalhe, ele acabou não fazendo aquele gol. Mas nada disso. Finalização também, né? De João Ricardo, que botou para escanteio. E teve essa finalização também. Ele foi a melhor peça ofensiva. Ele foi a melhor peça ofensiva do Sport. Mas o meu ponto é que isso não é suficiente para tirar o peso do viés defensivo que hoje custou bastante. Eu acho até que o Sport, rapidinho, só dando um pitaco aí, acho que até imaginando um esquema diferente para aproveitar o melhor Pedro Lima, sabe? Assim, teria que ter um zagueiro pela direita rápido o suficiente para fazer a cobertura, porque ele é ótimo atacante. Eu acho que acabou hoje, sabe? O nível de intensidade que ele não suportaria acabou hoje. Era hoje. Tipo Era de jogo, hoje. né? Você tá falando, né? Ele foi muito bem contra a Arana. O que aconteceu hoje foi que, assim, além de Moisés ter engolido ele, não existiu proteção, não existiu posicionamento fixo dele, nada. Hoje foi assim, muito aberto, muito longe da marcação. O próprio primeiro gol, que é uma falha de Kaique, Moisés vai conduzindo e ele não dá nenhum tipo de... Vai. Não tem uma cobertura a ele, pô. Lógico, ele é facilmente ultrapassado por Moisés no corte, mas não chega uma cobertura, pô. Moisés levanta a cabeça, leva a bola até chutar, pô. Porque não chega Felipe, porque não chega Thierry. Mas ele apoiando...
E outra coisa, fundamentalmente, um jogador que tem sido muito importante para ele. Fabrício, para mim, foi o pior em campo hoje, pô. É o pior em campo. Tá morto, morto. Horroroso. Então, assim, também deixou um rombo ali, né? Na direita. Mas vamos lá, Pedro Lima, muito mal, tá? E Riquelme, muito mal, do outro lado também, Muito naturalmente. mal também. Muito mal. Esse talvez foi o pior de todos. Esse aí com gotinha. Esse eu é pior. Spoiler aqui. Verde nesse campinho é só o fundo aí. Não, ninguém foi verde, não. Veja, Riquelme poderia ter pego carona hoje com Fortaleza, já direto. Não para Fortaleza, para o Rio. Pega o avião já direto. Não precisava nem passar. Não, joga mais não. Assim, entrou na fogueira. Entrou. Mas e foi queimado pela fogueira. Mas foi queimado pela fogueira. Cássio, ele mesmo botou madeira na fogueira. Ele já não vinha jogando há muito tempo por conta disso. Ele entrou hoje porque, assim, não tinha muito o que fazer. Entendeu? Não tinha e assim, muito. Ele já hoje. Na verdade, tinha assim. O que eu até falei no começo, eu até não sei, perdi a linha de raciocínio em algum momento que eu estava falando. Mas até tinha o que fazer, Cauê. Podia ser Rosales. Era isso, só eram essas duas opções. Sim, mas não era. Talvez tirasse a característica do time e Souza quis manter a característica do time. Isso. Mas poderia ter sido um jogador, eu não gosto muito de Rosales, mas talvez fosse melhor do que o jogador que não joga. Assim, Riquelme, veja só, Riquelme já era um fantasma no elenco. Ele hoje é a quarta opção da lateral esquerda. Ele está atrás de Dalbert e está atrás de Chico. Só que Dalbert e Chico não podem jogar a Copa do Nordeste. Né? Então, teve que ir Riquelme e, assim, foi horroroso. Na verdade, ele é o pior em campo, o trecho que ele jogou. Tá? Vamos para Fabrício, que também foi horroroso, escondido, facilmente batido, não ganhou uma bola. Fabrício é um cara muito importante para o esporte. Hoje, inclusive, Tarcísio mandou a lista e é até irônico, sabe, que Tarcísio tenha mandado essa lista. Deixa eu estou até procurando aqui a lista, ver se eu consigo localizar. Que é o resumo das vezes em que a gente escolhe os melhores jogadores. E eu não estou conseguindo encontrar, mas Fabrício é o que mais vezes foi escolhido esse ano como melhor do esporte. Tá? E o que mais vezes ficou no pódio também. E hoje teve uma atuação muito abaixo. Eu acho que ele é um pouco o termômetro do time, pela sua intensidade, pela sua entrega. E hoje foi horroroso, tá? Horroroso mesmo. Então foi muito mal para Fabrício. Felipe, muito mal também, né? Também. Um dos piores, não é só muito mal, não. Foi um dos piores. Veja, para mim, depois de Riquelme, ele é o pior. Para mim foi Fabrício, muito mal. Fabrício é horroroso, pô. Fabrício participa diretamente dos gols sofridos, pô, das bolas perdidas. Muito nocivo. No blog só citei 4, mas no blog, por exemplo, eu coloquei Thierry, Fabrício, Pedro e Felipe. Entre os piores. Eu esqueci. Veja só, cadê Riquelme? Esqueci, meu irmão. O cara pode dizer assim, acho que o cara jogou tão mal que eu nem Café com leite, Cássio. É tão café com leite que você não viu. Que eu nem lembrei que eu coloquei os piores, eu esqueci que esse cara tinha entrado em campo. Lucas Lima. Não foi horrível, mas foi mal. Mas foi mal. Foi laranja, jogou mal. Não chegou a ensaiar a grande partida que ele fez contra o Atlético Mineiro. A bola para o Barleta foi dele. Mas foi. Parou ali. Exato. Mas estava bem esgotado. Contra o Atlético Mineiro foram muitas bolas como aquela. Assim, Barleta mal. Muito mal. Teve a chance, né? Teve a chance e não fez. E eu acho também que Souto deu uma atribuição foi sacrificado. Eu ia de laranja dele. Ali. Eu ia de laranja dele. Para mim, ele foi dos menos mal. Foi sacrificado, né, também. Laranja. É isso? Eu iria de laranja. Romarinho, também mal. Nem tocou na Mas colocaria laranja, tá? Não é vermelho. Laranja também, laranja.
E Coutinho laranja também. Laranja também. Poderia ser até razoável, mas se fosse razoável, ia sugerir que era o melhor em campo, mas ele não foi o Ele melhor não em foi. campo. Melhor em campo não precisa escolher, né? Numa situação dessa. Os reservas Dos que aí. entraram, Tite Ortiz, mal. Muito mal. Muito mal Muito mesmo. mal. Pior do que Riquelme. Não, não achei Eu não. acho que ele pior, acho que ele, no primeiro tempo, acho que no primeiro tempo, o time piorou com ele. Ninguém foi pior do que Riquelme. Riquelme foi a porta aberta. É porque Tite Ortiz entrou tendo Com que a merda acelerar já jogo, coberta, tentando o coisas time muito cansado, difíceis. tudo, pô. Zé Roberto muito mal. Jogou pouco tempo, mas Muito. muito mal. Muito mal. Apanhando a bola. Só quer chamar falta. Fábio Matheus entrou laranja, viu? Fábio e Alan Ruiz também. Fábio Matheus e Alan Ruiz, para mim, ficam no mal. Que hoje não tem amarelo, né? E Souza mal, né? A partir da escolha de Riquelme, tá? Muito mal, no caso, né? Eu acho que foi mal. Porra, muito mal, assim. Achei que foi mal. Mal. Eu não iria muito mal, não. Eu também não. Pô. Sim, mas vai fazer o quê? Não tem como o cara degolar os erros individuais da turma, porra. Foi muito erro individual. Manteve a linha, o time tentou jogar o jogo de até forma acho. digna, depois de estar perdendo. Eu até Voltou pro acho segundo tempo com dignidade, tentando jogar limpo. que eu discordo muito mais até das modificações dele, pronto. No segundo tempo ali, quando já tava no... Botar Zé Roberto, em vez de tipo, já tava dando murro em faca em algo que já estava resolvido. Quando ele bota Fábio Matheus ali, tudo bem, foi para consertar. Mas é Roberto, que ele fez um novo adiantamento de time que não precisava, não ia mais mudar. Não ia mais. Era você dispor mais ainda. As coisas que poderiam ser mudadas nesse time, elas fogem da característica do treinador, né? E tudo foi muito rápido, assim. Implodiu muito cedo, pô. Não tinha. E ele foi dobrando a aposta. Ele fez o que se esperava que ele fizesse, em relação a, tipo, saiu Riquelme entrou Tite Ortiz. Era o que se esperava que ele fizesse. Talvez fosse melhor um Alan Ruiz ali, né, tentando encaixar algum outro jogador de outra forma, ficar um pouco mais equilibrado. Mas a verdade é que sentiu muito a ausência do lateral esquerdo, né? Muito. Essa foi a terceira classificação seguida do Fortaleza sobre o Sport. Passou, todas foram pela Copa do Nordeste. Passou nas quartas de 2020, nos pênaltis, um jogo que foi lá na Bahia, naquela reta final que foi disputada toda na Bahia. Em 2022, na final e de volta, e agora em 24 na semifinal, ou seja, passou nas 3 fases. E com essa vitória, o Fortaleza vai diminuir também o scout de diferença. O Sport tem uma vantagem na história, em toda a história, mas nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Assim, já tá. Então, no geral, são 48 jogos, 21 vitórias do Sport, 15 empates e 12 vitórias do Fortaleza. Eram 8, né? Então, assim, subiu bastante. E dentro desse cenário, desses últimos jogos, essas 3 classificações seguidas, que pesa, né? Porque assim, tipo, a gente está falando de 3 classificações, uma em 1990, outra ali no ano 2000, aí vai juntando, não, pô, uma em 2020, uma em 2022 ou 2024. A cada 2 anos uma lapada. É o momento hoje, né, dos dois clubes. O Sport tentando voltar a se reerguer e o Fortaleza vivendo seu melhor momento.